Prezados colegas da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, no estado do Amazonas. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos os meus colegas, já que eu tenho uma particular admiração pelos amazonenses e, dentro da minha atividade profissional, sempre considerei que o Brasil hoje depende fundamentalmente da preservação de toda essa região e do desenvolvimento da Amazônia. Tendo sido repetidas vezes advogado dos diversos governos do Amazonas, junto ao Supremo Tribunal Federal, para a preservação da Zona Franca de Manaus, que eu considero um ponto fundamental de brasilidade e nacionalidade, de garantia para a soberania brasileira da região amazônica, que sempre países mais desenvolvidos entendiam que deviam ser universalizados. Certa vez, Roberto Campos e eu, num congresso na Alemanha, em 1991, patrocinado pela Fundação Konrad Adenauer, defendíamos contra dois professores alemães, éramos 4, a falar naquela tarde inteira no congresso sobre o tema da Amazônia, e os dois professores alemães defendiam a universalização da Amazônia. Nós mostramos que nada é mais brasileiro do que esta região. E esta região, não só pela riqueza em minérios, biodiversidade, em água, que será o grande drama da humanidade daqui 30 ou 40 anos, é uma região de soberania brasileira intocável nesse sentido, e quanto mais desenvolvimento houver na região, tanto melhor para o Brasil e para a nossa soberania. Por essa razão é que, com muito prazer, com muita alegria, que eu me dirijo aos meus colegas do Amazonas. Me dirijo para tratar de um assunto que hoje adquire cada vez maior relevância, inclusive para o estado do Amazonas, inclusive para a Zona Franca de Manaus, que são os direitos fundamentais do contribuinte. Durante o processo constituinte, nós discutimos, e eu participei de uma das primeiras audiências públicas da Subcomissão de Tributos, com a presidência de Francisco Dornelles, relatoria de Fernando Bezerra, e com a presença de Roberto Campos, José Serra, inúmeros economistas de prestígio que eram constituintes à época. Mussa Demes era o vice-presidente, inclusive deputado do Piauí, grande conhecedor de direito tributário. Naquela audiência, eu mostrava que nenhum país progride se não houver uma integração entre fisco e contribuinte, e que o contribuinte não é um escravo da gleba, o contribuinte não é um produtor de tributos para sustentar os detentores do poder, mas é um artífice do desenvolvimento. Diversos congressos mundiais, logo depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente a Royal Commission on Taxation do Canadá, mostravam que a verdadeira política tributária é uma política que deve ser apresentada, deve ser elaborada, deve ser formulada, deve ser discutida e aprovada no sentido de que a justiça da imposição tributária de um lado e o desenvolvimento econômico e social de outro são as grandes formulações, os grandes metas, os grandes objetivos de uma política tributária. E o aspecto mais interessante é que nesses fóruns, que levaram inclusive formulação do Tratado de Roma, que dá início à União Europeia, o Schuman,
quando utiliza-se do conhecimento tributário para essa integração, que era uma integração fundamentalmente tributária à época. Naquela ocasião, esta tese de Karp-Schupp era no sentido de que a função da política tributária não é meramente arrecadatória. Toda a política tributária que foi exclusivamente para arrecadar, para sustentar os detentores, sem perceber a sua função de desenvolvimento econômico, é uma política fardada ao fracasso. E quanto mais crescem essas estruturas burocráticas, mais as estruturas esclerosadas de qualquer governo, e no momento no Brasil nós vivemos excesso de burocracia, excesso de administração, excesso de regulamentação, que faz com que uma das mais altas cargas tributárias do mundo sejam inúteis e não dão para gerar desenvolvimento, porque tem que sustentar as estruturas esclerosadas do poder. Esta política de mera arrecadação, que não é política tributária, é política das monarquias absolutas, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nos grandes foros, era afastada, porque duas eram as metas: desenvolvimento econômico e social, justiça tributária. Eu trago isso porque, se nós estudarmos a história da humanidade, nós vamos verificar quantas vezes as más políticas tributárias provocaram movimentos de rebeldia. Quando nós falamos, os constitucionalistas, da importância da primeira grande Constituição dos tempos modernos, que é a Constituição inglesa, da Carta Magna Bonorum, da Magna Carta Baronorum, que até hoje constitui o núcleo da Constituição inglesa, que não tem uma Constituição escrita como a nossa, nós vamos verificar que a Carta Magna Bonorum, a Magna Carta Baronorum, ela foi decorrente de uma revolução tributária. Os barões não resistiam mais à insensatez, à sandice do governo de João Sem Terra. Revoltaram-se contra ele em 1214 e, quando ganharam, obrigaram a edição da Magna Carta Baronorum, que era o direito de cumprir, de onde surge o famoso princípio da anualidade, o princípio que até hoje norteia as principais constituições do mundo, um princípio tributário imposto numa revolução tributária contra o excesso de exação. Se nós analisarmos a independência dos Estados Unidos, segundo a grande Constituição dos tempos modernos, nós vamos encontrar também o quê? Foi quando os ingleses aumentaram os tributos sobre os produtos das colônias, pelas leis Townsend, que os americanos se revoltaram, as 13 colônias, e proclamaram a independência depois daquelas guerras para obter a segurança contra os ingleses, produzindo a Constituição de 1787, uma Constituição de 7 artigos, mas uma Constituição decorrente de uma revolução, de uma independência contra as políticas tributárias inadequadas, o excesso de política tributária, o excesso de exação para sustentar os detentores do poder. E é interessante notar, quando se examina a história, que nós mesmos no Brasil, o que foi a Inconfidência Mineira? Que é o marco da tentativa de termos uma independência com Tiradentes, o mártir da independência, venerado na história do Brasil como o primeiro grande. Não foi Amador Bueno, em São Paulo, que era mais uma reação contra os portugueses que não dominavam o sul do Brasil e que derrigou com os espanhóis controlando Portugal de 1580 a 1640,
de certa forma, nunca tornaram, naquela ocasião, São Paulo propriamente uma possessão portuguesa. A tentativa de nomeá-lo rei em 1640, que ele mesmo aceitou em Amador Bueno, aquela que dizem que foi a primeira tentativa de independência real do Brasil, aquilo foi um movimento isolado, de um distanciamento entre a metrópole e São Paulo, que vivia para, como diziam os historiadores, lembrando documentos da época, para atender e ter como remédio à sua pobreza o bandeirismo de apresamento. Foi Tiradentes. Tiradentes se revolta contra o quê? Contra o excesso de exação, contra o aumento da tributação do reino. E isto provoca o movimento da Inconfidência. Se nós relevarmos e estudarmos a história da França, o terceiro grande movimento constitucional, que foi com a Revolução Francesa e que gerou a Constituição do povo, o próprio hino francês da época realça essa Constituição dos infantes da pátria, daqueles que eram o povo em rebeldia, era contra o excesso de tributação de Luís XVI. De toda forma, quanto mais examinamos a história da humanidade, e citei apenas 3 exemplos das 3 grandes constituições da modernidade, a Magna Carta Varonorum, a Constituição Americana de 87, a francesa de 91, logo após, em plena Revolução Francesa, nós verificamos que são movimentos contra o excesso de tributação. E hoje no Brasil nós vivemos isso. Os senhores no Amazonas sentem isso. A Receita Federal trata muito mal aqueles que investiram na Zona Franca de Manaus, lavrando laudos que não têm o menor sentido, depois de terem aprovado esses projetos, porque a SUFRAMA tem sempre um representante da Receita Federal. Nós temos ataques à sobrevivência da Zona Franca, teses que surgem no Congresso Nacional, nas políticas dos economistas, assolados pela Receita Federal, para tentarem tornar a Zona Franca de Manaus, que permitiu o grande desenvolvimento da região depois do Decreto-Lei 288. Nós temos autos que foram lavrados, sem nenhuma consistência do que a Receita aprovou quando um dos representantes, tendo seu representante na SUFRAMA, aqueles projetos que contestam agora, numa demonstração de pouco respeito aos direitos do contribuinte. Há muito tempo no Brasil se pensa num Código de Defesa do Contribuinte. São Paulo tem o seu Código de Defesa, foi aprovado há 12 anos. E há um Conselho de Defesa do Contribuinte em São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, cuja presidência é um contribuinte, órgão paritário. Mas, por ser Conselho de Defesa do Contribuinte, é um contribuinte que preside. A Receita Federal, quando se pretendeu, num bom projeto do senador Bornhaus, termos um Código de Defesa do Contribuinte, como existe nos países mais desenvolvidos, onde o fisco e o contribuinte se respeitam mutuamente e não fica o fisco na busca exclusiva de procurar pontos e vírgulas de uma legislação caótica que criaram, porque o sistema tributário brasileiro teve uma contribuição de pioria fantástica
desde a Constituição de 88, graças às portarias, graças aos pareceres normativos, graças às instruções normativas, graças à regulamentação, tributos extremamente simples que deveriam ser, como PIS e COFINS, se transformaram numa rede capaz de não permitir que o contribuinte trabalhe com tranquilidade, com dois regimes simultâneos da não cumulatividade e cumulatividade, gerando altos de infração. E quando a Receita declara, temos aí trilhões de reais a receber de autos de infração lavrado, num país que tem 80 milhões de processos em andamento, dos quais 65% é o poder público como cliente, e dos quais os autos de infração, as execuções fiscais, correm, muitas vezes inviabilizando empresas, fazendo com que entulha-se o Poder Judiciário com um mundo de ações, e sempre por causa da criação de uma legislação extremamente complexa, caótica, que torna o Brasil o país em que o contribuinte mais obrigações acessórias tem a cumprir perante o fisco. Em todo o concerto mundial, nenhum país exige tanto do contribuinte obrigações acessórias como no Brasil. Nenhum país se perde tanto tempo para cumprir as obrigações tributárias como no país. É evidente que um cidadão de 84 anos está falando com essa revolta interna de quem trabalhou em direito tributário nos últimos 61 anos, é porque eu me revolto em ver a extraordinária contribuição de melhoria, no momento em que os juristas que trabalhavam na Receita deixaram de existir e passaram a ver os regulamenteiros de termos hoje esse sistema caótico, complexo, exclusivamente para sustentar os detentores do poder, porque, de rigor, se nós analisarmos num país que tem, segundo a Receita Federal, uma carga tributária de 35% do PIB, e não é uma carga tributária, é a arrecadação tributária de 35% do PIB, dos maiores do mundo. Estados Unidos tem em torno de 26%, Coreia de 24%, a China menos de 24%, Suíça e Japão menos que o Brasil. Todo esse dinheiro é destinado a sustentar praticamente a burocracia esclerosada da federação. A federação brasileira não cabe no PIB. E o nosso sistema tributário sufoca o contribuinte de tal maneira que o contribuinte é hoje um escravo da gleba, típico dos escravos da gleba medievais, por não ter como sustentar essa esclerosada máquina, levando o governo a pegar dinheiro do mercado para pagar despesas correntes. E ter hoje um endividamento no Brasil. O endividamento do Brasil é superior a 80% do PIB. Algo inqualificável para países emergentes, que tem em torno de 50%, e quase semelhante ao dos países desenvolvidos, em que a segurança jurídica e a segurança de investimento é absoluta. E o Brasil não está no grau de investimento dos grandes países, está no grau especulativo, por essa insegurança decorrente de uma incorreta política tributária que tem sufocado o contribuinte brasileiro, gerando insegurança, gerando autos de infração, gerando execuções fiscais, gerando um acúmulo de ações no Poder Judiciário. Como os senhores estão percebendo, a minha luta de 61 anos para garantir direitos fundamentais ao contribuinte, eu poderia dizer que é uma luta frustrada. Não minha só, de todos aqueles professores de direito, como eu, de todos aqueles que queriam um sistema justo, um sistema para desenvolvimento econômico, de todos aqueles que fizeram simpósios, congressos,
procurando auxiliar o governo e cujas teses praticamente nunca evoluíram, porque a arrecadação é mais importante do que a justiça, sustentar detentores do poder é mais importante do que o desenvolvimento econômico e social. Essa é a razão pela qual eu que gostaria para os meus amigos do Amazonas levar um depoimento muito mais tranquilo sobre o tema direitos fundamentais do contribuinte, sou obrigado a fazer esse triste diagnóstico da realidade brasileira. E na Constituinte, na audiência pública que fiz, fui um dos primeiros a falar para os deputados, a pedido dos deputados e senadores, a pedido dos constituintes. Eu dizia que as normas gerais, aquilo que foi colocado dos 145 a 149, devia ter como elemento fundamental a capacidade contributiva do cidadão. E se nós analisarmos, isso foi colocado. O 145, parágrafo 1º, fala da necessidade de respeito à capacidade contributiva, eles deram o nome de capacidade econômica. E o 150, inciso 4, das limitações constitucionais ao poder de tributar, colocaram que o efeito confisco é proibido, é vedado. E é interessante que no depoimento meu, não só no depoimento, mas nas conversas depois de todo o período de trabalho na subcomissão de tributos, e mais tarde, quando formado o Grupo Centrão e Roberto Cardoso Alves, que de certa forma reformulou o que pretendia a Comissão de Sistematização, onde novamente fui chamado a elaborar com Milton Dias de Souza uma espécie de novo esquema para o sistema tributário, nós sempre colocamos esse aspecto do respeito à capacidade contributiva. E uma das grandes conquistas foi separar o sistema tributário brasileiro em 5 partes, dos artigos 145 a 156 da Constituição, que é o sistema tributário, e de 157 é a partilha de receitas. Nós temos o quê? Temos 5 seções. Primeira de normas gerais, onde se fala sobre a primeira delas, as espécies tributárias, que são 5: impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório. Segundo, a lei complementar, fundamental para que tenhamos um sistema que valha para todo o país, regulando as normas gerais da União dos Estados e dos municípios no seu poder impositivo. E terceiro, a capacidade contributiva. É isso que está, isso é que foi colocado, o respeito. E para garantir as normas gerais, criou-se uma segunda seção, limitações constitucionais ao poder de tributar, utilizando a terminologia de Aleomar Baleiro. E por quê? Porque como o tributo é uma norma de rejeição social, se a sociedade não se garantir, o fisco vai sempre em cima de retirar aquilo que a sociedade sabe como ganhar. E o fisco pretende ficar aquilo que os outros trabalharam para sustentar o Estado produtor de serviços públicos. Mas as benesses do poder conseguiu se colocar na Constituinte, que por ser um tributo, uma norma de rejeição social, tinha que o Constituinte colocar limitações ao poder de tributar, não permitir que tivéssemos uma imposição tributária abusiva, não permitir que avançasse nos direitos do contribuinte, não permitir que num Estado democrático de direito o contribuinte fosse transformado num escravo da gleba. E é isso que nós encontramos. E é isso que está numa seção única, separada, caracterizando, aceitando a tese que apresentei para os constituintes, que o tributo é uma norma de rejeição social, porque pagamos tributos para sustentar o Estado prestador de serviço e sustentar as benesses do poder.
E esse capítulo de limitações constitucionais do poder tributário demonstra que, se não houver a Constituição limitando o poder tributário, com uma garantia fundamental ao contribuinte, nós não teríamos garantia nenhuma, porque o fisco terminaria avançando nos direitos fundamentais. Senhores congressistas da Comissão de Direito Tributário, dos meus colegas do Amazonas, e em especial em Manaus, creio que é o momento dos senhores lutarem para que o Brasil tenha um sistema tributário justo, de desenvolvimento, e que conseguimos reduzir a carga burocrática, que é aquela que condiciona a carga tributária no Brasil. Que se faça justiça no direito tributário. Que os agentes fiscais, em vez de procurarem pontos e vírgulas para autuarem, procurem colaborar com o contribuinte para que o contribuinte saiba como obedecer corretamente a legislação tributária. Não são dois inimigos, são dois amigos que devem lutar pelo mesmo objetivo, que é o desenvolvimento nacional. Sei perfeitamente que gostaria de fazer algumas considerações mais tranquilas para os senhores. Mas confesso, aos 84 anos, quantas vezes eu me irrito ao ver o Poder Judiciário se curvando às exigências tributárias. O próprio Ministério Público, apesar de terem, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público, excelentes pessoas, buscando punições, não pensando no desenvolvimento, mas punir, sem perceber que a sociedade que cria riqueza e desenvolvimento, e o governo, quando não atrapalha, já faz muito. Eu gostaria efetivamente que nós fôssemos na democracia que eu sempre imaginei para o meu país, que o poder estivesse a serviço do povo, que os servidores públicos estivessem a serviço do povo, e não servissem do povo para ficar detendo o poder. E que nós percebêssemos que a melhor das políticas tributárias, aquela que permite que todos possam crescer no país, é aquela em que o desenvolvimento social e a justiça da imposição fazem com que cidadãos e poder, cidadãos e governantes, governados e governantes, tentem fazer do país uma grande nação. Eu estou convencido, já que fala-se novamente em reforma tributária, chegou o momento de todos os cidadãos pensarem seriamente. E a reforma tributária que eu idealizaria era muito simples. Em vez de fazermos grandes mudanças constitucionais, modificarmos a legislação infraconstitucional simplificando-a. Fazer com que haja um processo de lipoaspiração nessa confusa e caótica legislação infraconstitucional. Só a redução das obrigações sobre os contribuintes, mesmo que não se mude nada de alíquotas, nem que se mude o nível da carga tributária, já haveria uma grande economia. E uma legislação simplificada representa o quê? Menos corrupção e menos sonegação. Porque todo mundo pode cumprir porque entende aquilo que o fisco deseja que seja cumprido. E, evidentemente, menos corrupção, porque quando uma legislação é complexa, ela gera os dois tristes fenômenos de qualquer poder, que é a corrupção de um lado e a sonegação de outro. Meus caros amigos de Manaus e do estado do Amazonas, que eu tanto respeito, era o que eu queria trazer para uma reflexão muito rápida, até porque convidado na 1ª hora, é evidente que teria que trazer mais umas considerações
como estas um pouco desalinhadas, mas que representam uma luta de quem acredita que o Brasil só crescerá no momento em que o cidadão deixar de ser um escravo da gleba e for um colaborador ao governo, um governo que compreenda que a sua função é de servir a nação e, com isso, pensarem juntos no desenvolvimento econômico e social. Simplificar a legislação infraconstitucional. Só depois pensar numa mudança constitucional que exige, evidentemente, muito mais complexidade na determinação de todos os seus impactos, mas que, com a simplificação, já daria o fôlego necessário para chegarmos a um sistema tributário que seja como se desejou logo depois da Segunda Guerra Mundial, justo de um lado e promotor do desenvolvimento econômico e social de outro. Muito obrigado.